Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Bom, passei aqui para dar uma pequena parte aí dos estudos aí do peso, né, do fardo, pela glória de Deus em Cristo. Vamos ver o que o Romeu Bortelli fala sobre esses estudos, e ele sim é capacitado para isso, e eu só coloco algumas observações com a minha linguagem e com a minha inspiração nesse momento. Vamos falar sobre a glória de Deus, como era no Primeiro Testamento, é o que ele está falando, e ele explica isso para nós. Ninguém ouvia nenhuma oração, nenhuma palavra, nada. Porque digamos que Deus sai do Sinai naquela revelação tremenda daquele monte, né? A santidade de Deus no Sinai, o povo não chega nem perto, apenas Moisés sobe lá, e depois aquela glória sai dali, podemos assim dizer, e vai para um quarto fechado no meio do povo, o Santo dos Santos. Por quê? Porque Deus não quer se dar ao seu povo, Deus não quer comunhão com o seu povo, não é por causa de Deus, é por causa do povo. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se fôssemos fazer uma declaração paralela com relação a nós, teríamos que dizer: nós somos trevas e não há em nós luz nenhuma. Então Deus teve que se trancar no quartinho secreto, onde somente o sumo sacerdote entrava. E como eu disse, nada era ouvido. Agora faça esse contraste quando você lê João 17. Agora nós temos não temos Arão aí e nem um filho de Arão. Na genealogia dos sumos sacerdotes, nós temos o sumo sacerdote. Nós temos o verdadeiro Arão. E agora ele entra onde? Podemos assim dizer nesse capítulo. Ele entra no Santo dos Santos, espiritualmente falando. E nós vamos ouvir uma longa oração. Será que nós temos entendido esse capítulo assim? O povo de Israel não ouvia nada. E se ouvisse, ouviriam de alguém que era apenas sombra do verdadeiro sumo sacerdote. Nós estamos ouvindo tudo o que o sumo sacerdote tem no seu coração. Com relação à glória de Deus, seu Pai, com relação à glória dele mesmo como Filho do Deus glorioso, com relação à glória da obra que ele veio para realizar. Eu entendo dessas palavras, que parece muito complexo, mas não é. É a revelação que nós podemos ter. E eu estudo aí o Bortelli há mais de uma década, entre outros, que são da mesma linha. Não são religiosos. Tem lá seu grupo, que se chama igreja. Reconhece que a igreja, na verdade, que tem de Cristo em cada um de nós. Pode ver pelos vídeos dele. E não tem denominação. Mas sobre o assunto que ele estava falando, o que é bom entender é que antes de Cristo, Primeiro Testamento, o Espírito Santo vinha para alguns. Depois da morte e ressurreição de Cristo, e 40 dias depois o Pentecoste, onde que o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo. Todos nós. Aqueles que se converteram, que nasceram de novo, ou que reconhecem o que Jesus Cristo fez naquela cruz, ao morrer a carne e ao ressuscitar um corpo glorificado, aqueles que entendem isso que é espiritual, têm o Espírito Santo. Então os homens antes de Cristo não tinham o Espírito Santo. Os homens após Cristo podem ter o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. É só o aceitarem. E é muito triste ver pessoas amadas que ainda não são guiadas pelo Espírito Santo, pois não nasceram de novo, ou não têm a maturidade espiritual devida para reconhecer o Espírito Santo no seu coração, no seu homem interior.
Vamos ouvir um pouquinho mais. Da qual nós somos e seremos eternamente devedores, e da glória do Pai e do Filho nos filhos, nos discípulos. Então, amados irmãos, que texto maravilhoso. Então, é por eles, voltando ao verso 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Lemos um versículo só, apenas o versículo 9. Ele não enche o nosso coração de gozo celestial. Ele está dizendo aqui, e aqui dá uma diferença muito drástica a ser observada, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo. O que será que significa isso? Será que o Senhor Jesus não tem nenhum interesse pelo mundo? Será que isso condiz com outros textos da Bíblia? Por exemplo, aqui mesmo, para citar esse próprio Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira e com tal intensidade que deu o seu Filho unigênito. Então, o que será que significa não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo? Precisamos entender isso muito bem, amados irmãos. Nosso Senhor Jesus, escute com atenção, Ele é o Salvador para todo mundo, para toda a humanidade. Mas Ele é o intercessor apenas da igreja. E esse é o nosso mais elevado privilégio. Para colocar em outras palavras, o livro de Hebreus não é para o mundo. O livro de Hebreus é para a igreja. O sumo sacerdote intercedendo por aqueles que são seus. Aqueles que... Quando eles denominam igreja aí, eles deixam bem claro que igreja não é uma denominação, não é um prédio, não é um local, não é uma edificação, mas a igreja é o que tem de Cristo em cada um. É espiritual. Então a igreja é formada por cristãos verdadeiros, ou seja, aqueles que se converteram na vida espiritual com a morte e ressurreição de Cristo e que têm Cristo no seu interior. Estes, ao se juntarem, formam o corpo de Cristo na terra. Então, quando fala igreja, são pessoas que se converteram em Jesus Cristo, são os cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Então, aquele que se converteu é pequeno Cristo, e a junção de muitos cristãos verdadeiros, pequenos cristos, forma o corpo de Cristo aqui na terra. E são dirigidos pelo Espírito Santo. Não quer dizer que são perfeitos, mas estão em processo de aperfeiçoamento, de purificação, de edificação de Cristo em si. Vamos ouvir mais um pouco. Que o Pai lhe deu. Sabe como ele se refere a estes, aqui atrás em João 10? Ele se refere a eles assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Essas são as minhas ovelhas que o Pai me deu. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. E das mãos de meu Pai, assim como das mãos de meu Pai, ninguém as pode arrebatar. Eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão eternamente. Esse é o nosso intercessor. Então, amados irmãos, é por isso que ele disse: não rogo pelo mundo. Porque ele roga, ele intercede só pela igreja. Mas ele está exposto, e foi exposto nas palavras de Paulo publicamente, na sua justiça, no seu amor, na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvador é uma coisa, intercessor é outra coisa. E aqui nós não estamos vendo, digamos, o Salvador em primeiro plano, nós estamos vendo o intercessor em primeiro plano. Então não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que me deste do mundo. Mais uma coisa ainda geral sobre essa oração. Se ela é o santo dos santos, espiritualmente falando, da Bíblia,
Então ela teria que ter mesmo essa característica que vou citar agora aqui. E você vai observar, vamos citar alguns exemplos. Ela é uma oração que supera, não respeita os conceitos de tempo e de espaço. Vamos perceber, para você ver a beleza dela. Por exemplo, olha o verso 4 que nós já lemos. E esse já comentamos, inclusive. Eu te glorifiquei na terra, o Senhor colocando no passado uma obra que estava no futuro, consumando a obra. E não há nenhuma dúvida de que essa a obra é a cruz. Porque o grão de trigo caiu em terra para quê? Para multiplicar pães, para expulsar demônios, foi para isso? Ele diz para morrer, porque se não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto, não é? Então você vê que o Senhor está como que fora dos limites do tempo e do espaço. Te glorifiquei na terra, consumando a obra. Veja mais um exemplo. Olha os versos 11 e 12. Já não estou no mundo. Como podemos entender essa frase, irmãos? Nosso Senhor estava ali junto com seus discípulos. Ele ainda iria para o Getsemane agonizar em oração. Já não estou no mundo. Que maravilhosa expressão e quão curiosa ela é. Ao passo que eles continuam no mundo, mas eu vou para junto de ti. Veja, não estou no mundo, colocou no passado, mas diz vou para junto de ti. Agora colocou no futuro. Você vê que é uma oração que não tem limites de tempo e espaço, porque, digamos, a esfera dessa oração é espiritual, celestial. O Senhor tem a obra diante dele tão clara e tão consumada na sua visão, no seu coração, na sua oração, até na sua intercessão, não é? Ele olha para a sua posição atual, como aquele que está a horas da cruz, e diz assim, eu já não estou no mundo. Aliás, amados irmãos, vamos seguir um pouquinho para entendermos alguma coisa a mais. Bom, senhores, a gente quer exatamente colocar uns trechinhos, fazer os comentários, para que os senhores venham para o YouTube e vejam o original, que eu sempre deixo lá, e comecem conosco um estudo também da Bíblia, um estudo que não é religião, sempre digo que religião é uma ínfima parte do que é a vida espiritual. Tenho trazido aqui para a academia vários pastores, ou acima de pastores ainda, como é o caso do Romeu, que na verdade prega para pastores mais jovens e menos experientes do que ele, ou até para experientes, no sentido de anos de carreira aí espiritual, se assim posso chamar, e para que vocês venham estudar conosco e praticar isso na vida corporativa, aí dentro do empreendedorismo Jotec. Vem conosco, vamos trabalhar junto, como eu digo. Vem conosco, obrigado.